Irmãos, paz e graça. Eu queria considerar com os irmãos, a gente está chegando perto do nosso final, né? Do nosso semestre. E deixa eu ver o flash aqui. Chegando no final do semestre, esse semestre foi um semestre atípico. Mas deixa eu só dizer para os irmãos da seguinte forma: olha, os irmãos se empenhem em fazer as leituras. Os irmãos também se empenhem em produzir o texto do trabalho, porque infelizmente a gente teve que fazer uma mudança. A gente não vai poder mais fazer o júri, né? Então o que eu peço é que os irmãos escrevam os seus trabalhos, ou seja, os grupos que ficaram para a defesa, cada um escreva o seu trabalho. Os grupos que ficaram para acusação, cada um escreva. Olha o que eu estou dizendo, cada um escreva e envie, certo? Envie para o Zap, tá bom? Se identifiquem, por favor, certo? Eu preciso também que os irmãos façam as leituras daquilo que foi exigido, certo? Todas elas leituras e também as perguntas. Então, vê só, como é que a gente vai fazer? O irmão faz as 50 perguntas lá do livro, pergunta e resposta. Eu sei que vai ficar complicado para quem deixou para fazer no último momento, né? Quem deixou para fazer de última hora complicou legal mesmo. Agora, quem já vem fazendo isso durante esse semestre todinho, não é? Esse período todinho, adiantou o meio de campo. Então, os irmãos façam as perguntas, certo? Envie as perguntas com as respostas. Envie também uma declaração de leitura. O que é uma declaração de leitura? Pastor, eu li o livro tal, eu li o livro tal, eu li o livro tal. Certo? E também, irmãos, aí envie também as perguntas. Irmão, veja só, aí vamos lá, qual é a problemática? A problemática é se você não enviar, certo? Qual é a minha leitura? A minha leitura é que você não fez, não é? E eu não vou poder colocar nota em quem não fez nada. Certo, irmão? Então, observe. Aqui não é uma questão de ruindade minha, é uma questão de ser justo. Por quê? Porque os irmãos sabem que tem que fazer esse trabalho a tempo, certo? Então, façam isso, tá, irmãos? Façam isso. O que eu quero, nesse nossa live, nossa gravação, é fazer eu tô dizendo que eu estou com dor nas costas, tá? É fazer uma geral daquilo que nós vimos a respeito de apologética, certo? Veja só, você tem que compreender, quando a gente fala em apologética, volto a repetir de novo, apologética é uma ferramenta, certo? É uma ferramenta. Então, por exemplo, vamos pensar em uma ferramenta qualquer aí, uma ferramenta dessas ferramentas multiuso. Pronto, vou pensar aqui numa furadeira, certo? Então, quem sabe manusear uma furadeira sabe que ela tem as várias brocazinhas, né? Uma broca maior, uma broca menor, certo? E se ela for mais completa também, ela tem de rosquear o parafuso. Então, um profissional que trabalha com isso, ele vai saber usar essa ferramenta nas várias áreas que se exigem, certo? Então, a apologética é uma ferramenta. A apologética não é uma matéria feita, por exemplo, teologia sistemática, feito geografia bíblica. Não, a apologética é uma ferramenta. Mas ela é uma ferramenta que ela ajunta todas essas questões, ela junta tudo, certo? Ela junta, por exemplo, o teu conhecimento de sistemática, o teu conhecimento de geografia bíblica, o teu conhecimento de filosofia, o teu conhecimento de psicologia, o teu conhecimento de ética cristã, ela está juntando tudo, certo? Então, a apologética é uma ferramenta que você vai usar na hora propícia. Então, por exemplo, eu volto a usar o exemplo lá da furadeira. Pronto, às vezes quando eu vou agitar com ela na minha casa, certo? Agitar com ela na minha casa. Então, vamos lá, eu pego uma broca, aí a broca o número 8. Se eu pegar uma broca maior, entendeu? Quando eu colocar a bucha, o buraco foi maior. A bucha vai ficar dançando dentro do buraco. Se eu faço uma broca menor, não vai dar para colocar a bucha, certo? Então, observa, a apologética é isso, é essa ferramenta que você tem que saber, entendeu? Pronto, eu vou defender a fé, vou falar a respeito da fé. Mas qual é a broca que eu vou usar aqui agora?
Entendeu? Qual é a broca que eu vou usar? Qual é o conhecimento que eu vou usar? Então, por isso que eu falei para os irmãos desde o começo que a apologética sendo uma ferramenta, os irmãos precisariam ter conteúdo. Eis a razão de eu mandar os irmãos ler essas leituras obrigatórias e também a razão de eu ter mandado muitos livros para os irmãos montar sua bibliotecazinha, entendeu? E dali seguir em frente, compreende? Seguir em frente, certo? Por quê? Porque eu vou estar dizendo assim de forma, apologética é isso, você tem que usar essa ferramenta, certo? A apologética é a ferramenta. Veja só, tendo dito isso, a questão é, a nossa apologética ela é pressuposicionalista. O que quer dizer isso? É a ferramenta da apologética, a óbvia, a clara. Existem outros tipos de apologética, existe quando existe a evidencialista, entendeu? Existe a clássica e por aí vai. Só que qual é o problema dessas outras apologéticas? É o ponto de partida delas. Veja só, quando você conversa com uma pessoa, entendeu? Todo mundo parte de um pressuposto, até aqueles que nem sequer sabiam que essa palavra existia na vida, mas eles partem de um pressuposto. Esse pressuposto é o que ela crê, certo? É o que ela crê. Por exemplo, veja só, você contrata um pedreiro, deixa eu falar, você contrata um pedreiro, certo? Aí você diz para o pedreiro, olha, faça isso. Vamos supor que você tem uma noção de construção. Você vai avaliar se ele está fazendo o que é correto ou não. Mas observa, essa tua capacidade de avaliativa é baseada num pressuposto teu. Vamos só admitir que aquele pedreiro domina uma técnica que você, por não ser da área, não domina. Certo? Aí você vai dizer, não, isso aí porque o senhor está vendo desse jeito, isso aí está errado. Aí ele vai dizer, não, porque agora isso aqui é feito desse jeito. Você compreende? Ele está partindo de um pressuposto diferente de você. Ele está partindo de uma crença diferente de você. Então, a apologética evidencialista, a clássica, eles partem de crença. Compreende? Então, a apologética pressuposicionalista, ela me ajuda numa coisa. Primeiro, é identificar que as pessoas partem de crença. Eu também parto de uma crença. Agora, a grande questão é, você parte de uma crença, eu parto de uma crença, então a gente precisa avaliar a coerência de onde está se partindo. Volto a dizer, por exemplo, você vai discutir com uma pessoa que não é cristã, certo? Enquanto essa pessoa ela não compreender, enquanto ela não for levada pelo Espírito Santo, ela for transformada, e ela começa a raciocinar a partir da Bíblia, da Escritura, da existência de Deus, não adianta você fazer nenhuma relação apologética, não adianta. Por quê? Porque a tua relação apologética vai ser baseada naquela questão. Você apresenta uma evidência, ela pega essa evidência que você apresentou e faz outra leitura. Ou seja, acaba numa discussão isso aí, certo? Então você poderia dizer, mas pastor, como é que se dá o evangelismo então? O evangelismo se dá quando você chega para essa pessoa e você diz, olha, eu tenho uma notícia para te apresentar, eu tenho o plano da salvação para te apresentar, e só que toda a minha lógica começa aqui, tá? Começa aqui. Você quer escutar, você quer ouvir, começa aqui. Lembrando sempre que ninguém aqui é Espírito Santo, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Entretanto, eu preciso abordar as Escrituras do ponto de onde ela parte. Certo? Vocês estão lembrados daquilo que eu falei em sala de aula a respeito do conhecimento do homem em relação a Deus? Quer dizer, nenhum homem é inocente. Quer dizer, se você parte no evangelismo achando que o bichinho é inocente, o bichinho desconhece Deus, eu vou levar o conhecimento de Deus para esse cidadão, vou falar a respeito de Deus, porque ele não sabe nem que nada é isso. Irmão, você partiu de uma apologética equivocada, você partiu de um pressuposto falso, porque a Escritura lá em Romanos capítulo 1 diz que o homem é indesculpável, porque o homem tem conhecimento de Deus, o problema é rebeldia. Então preste atenção, quando você parte do pressuposto da rebeldia, você parte do pressuposto das informações, o homem é rebelde, então esse homem tem que ser chamado a arrependimento. Pastor, mas se ele não tiver esse pressuposto, como é que ele vai aceitar? Eu volto a dizer, você não tem a responsabilidade. Eu não tenho a responsabilidade de gerar nele o pressuposto correto, porque isso é papel do Espírito Santo. Entendeu? Se o Espírito Santo chamar a fé, se o Espírito Santo o regenerar, ele vai compreender. Mas se o Espírito Santo não regenerar, ele não vai compreender. E você vai perder seu tempo. Então, quando nós vamos evangelizar uma pessoa, nós devemos orar para que Deus abra o coração daquelas pessoas que nós iremos pregar o Evangelho.
certo? Primeiro pressuposto. Por quê? Porque o pressuposto dele é diferente do seu. Então você precisa pedir, certo? Para que haja um milagre, uma operação, um milagre, certo? Um milagre da regeneração. Segundo, você precisa partir de um pressuposto bíblico. E qual é o pressuposto bíblico? O homem sem Deus, ele é indesculpável, certo? Então você vai apresentar ali a situação. Vamos lá. Primeira coisa no evangelismo que eu vou apresentar numa situação é o quê? É da seguinte forma. Eu vou apresentar na situação. Vou apresentar e eu vou falar a respeito do plano da salvação. Beleza. Mas para poder apresentar um plano da salvação, eu preciso compreender uma coisa, cara, bem simples. Bem simples mesmo, eu preciso entender. Certo? O quê? Essa pessoa precisa de um salvador, não precisa? Precisa. E por que ela precisa de um salvador? Porque ela está perdida. E por que ela está perdida? Por que ela está perdida? Qual é a relação dela com Deus para ela se achar perdida? É uma relação de amizade ou de inimizade? Então você precisa partir do pressuposto correto. Entendeu? Então você vai chegar para o pecador e você vai falar a respeito da situação dele diante de Deus. Porque é isso que a Escritura apresenta. Aí vocês começam a entender o porquê sempre eu disse, irmãos, vamos ler Bíblia, vamos ler Escritura, vamos ler as sistemáticas. Por quê? Porque esse material me ajuda a apresentar a apologética de forma correta. Mas se eu chego para uma pessoa e digo da seguinte forma, bora raciocinar. Olha, eu vim aqui falar porque Jesus te ama. Aí você tem que se arrepender, que senão você vai para o inferno. Para um pouquinho aí. Pensa aí comigo. Jesus me ama. Beleza. E como é que ele me ama e vai me lançar no inferno? Como é que você vai conciliar essas duas questões aqui? Entendeu? E outra coisa, levando em consideração que você está mentindo. Você está mentindo. Certo? Porque a grande questão eu não estou aqui questionando se Jesus ama ou não o cidadão. O que eu estou dizendo é que você tem que partir do pressuposto correto. A Bíblia diz que ele é filho da ira. Efésios 2:1. Ele é filho da ira. Todo ímpio é filho da ira. Toda pessoa que não tem Jesus no coração é filho da ira, como também os demais. Então você precisa fazer a abordagem de forma correta. Entendeu? Precisa fazer a abordagem da forma correta. Ele precisa de Salvador porque ele está numa relação de inimizade com Deus. Mas Deus na sua graça, mandou Jesus salvar pecadores. Certo? Agora a grande questão é, será que o Espírito Santo vai capacitá-lo para que ele venha crer na palavra de Deus? Nem eu sei, nem você sabe. A gente tem que orar pedindo a Deus que o Senhor Deus, for da sua vontade, faça isso. Então a relação da apologética com o evangelismo se dá nisso. Agora, se você não parte do pressuposto correto, entendeu? Se você não parte do pressuposto correto, a grande questão é, como é que você vai chegar e ter o entendimento correto? Certo? Então, volto a dizer, é necessário que vocês leiam as Escrituras, é necessário que vocês leiam os livros, é necessário que vocês tenham agora os pressupostos corretos na cabeça para poder fazer apologética. E lembrando sempre, apologética é defesa da fé. E como é que eu defendo a fé? Eu defendo a fé conhecendo a Escritura. Certo? Apologética é uma ferramenta, irmãos. É uma ferramenta. Eu vou dizer, apologética não é uma disciplina feita de geografia bíblica, que aqui eu estaria dizendo, irmão, qual é o rio, qual é a extensão do Rio Jordão, qual é o tamanho do Monte Horebe, qual é o tamanho do Monte Sinai, o que é que tem lá no Monte Sinai, qual é a planta do Monte Sinai. Não é isso. Não é isso. Entendeu? Apologética é pressuposto. De onde é que você está partindo? Daqui, pastor. De onde você está partindo? É de onde a Bíblia parte? Prova. Eu não sei provar. Então, como é que você está fazendo essa afirmação? Tá bom, irmãos? Então, é esse o grande viés. Volto a dizer, irmãos, estuda. Certo? Termine de fazer as leituras. A questão do livro. Envia o trabalho. Estuda, irmãos, estuda. Aproveita o tempo agora para estudar, para ler, para refletir, para meditar. Estuda, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, certo? Eu quero deixar bem claro da seguinte forma. Até uma questão de logística. Se você grava uma live muito grande, uma gravação muito grande, você acaba desestimulando as pessoas. Então é preferível que se grave em gravações pequenas,
compreende? E vá conversando, vá tratando durante a aula, porque as pessoas assistem. Meu intuito aqui é que você tenha aprendido isso, tá bom? Além desse material, eu vou estar mandando material, 2 materiais de leitura, que é sobre isso que eu estou falando com vocês, tá bom? Porque você ouve e você lê. Tá certo? Que Deus te abençoe. Vou estar mandando esse material e material de leitura para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, irmãos.